E aí pessoal, agora nós vamos para mais um resumo de literatura. Nesse vídeo falaremos sobre o realismo. Bem, o início do realismo no Brasil ele se deu com a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Essa é uma obra que trata de assuntos do cotidiano de forma clara e bastante objetiva. Entre os anos de 1881 e 1893, período em que estava ocorrendo o realismo, os principais acontecimentos foram a abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República, um ano depois, a decadência da economia açucareira e, consequentemente, o crescimento da cafeicultura, e também o pensamento positivista, aquele vindo lá da França. Ou seja, pessoal, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e isso acaba influenciando na literatura da época. Como vocês podem perceber aí, nesse contexto, há claros sinais de luta pela liberdade. Agora vamos falar um pouco sobre as características do realismo, sendo que uma das principais delas é que o realismo ele é engajado de forma política e social, ou seja, os realistas eles se importavam com os acontecimentos ao seu redor. Além disso, eles também não se envolviam emocionalmente, ao contrário lá dos românticos. Os realistas eles se preocupavam mais em representar a realidade de forma mais fiel possível. A sociedade em que os realistas viviam pode ser considerada de grande influência. Bem, pessoal, essa parte aqui do slide, é isso que eu acabei de falar aí para vocês. Os realistas eles se preocupavam com os acontecimentos ao seu redor, ou seja, eles eram engajados, E uma outra característica também do realismo é a crítica e também o universalismo, que é quando todos os personagens ou todos os indivíduos estão inseridos no mesmo contexto. Entre os destaques literários aí do realismo, temos esse cara aqui, o Machado de Assis. Ele é o principal destaque do realismo. Ele é considerado um dos principais escritores da literatura brasileira, e suas principais obras foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, que é uma obra bastante conhecida, e nos contos ele fez O Espelho, A Cartomante, Sereníssima República, dentre várias outras obras aí que o Machado de Assis tem. Bem, pessoal, esse foi o realismo. Agora eu vou falar um pouco sobre o naturalismo. Mas antes que vocês me perguntem por que eu não fiz um vídeo separado, a resposta é bem simples. O naturalismo ele tem uma ligação direta com o realismo. Ele nada mais é do que uma ramificação do realismo, ok? Então, por se passarem no mesmo tempo, na mesma época, os dois acabam sendo meio que integrados, sendo que o naturalismo ele é uma ramificação do realismo. Beleza? Bem, o contexto histórico, pelo fato de os dois se passarem na mesma época, acaba sendo o mesmo. E os naturalistas eles também retratavam a realidade humana, porém eles eram mais radicais do que os realistas, pois essa realidade ela era retratada de uma forma mais científica. E os humanos eles eram tratados como objetos de estudo. Como eu já disse, o naturalismo ele retrata a realidade de uma forma mais científica. Algumas características disso são a análise externa, com pouca profundidade psicológica. Também a zoomórfica, que os homens eram transformados em animais, ou seja, os comportamentos instintivos apareciam nos textos. A ênfase biológica, com suas patologias e doenças. A classe dominada, que era aquela classe de pessoas mais pobres, também aparecia nos textos. E a interpretação direta, que era aquela objetiva, direta ao ponto, sem nenhum tipo de rodeio. Bem, por se preocuparem com os problemas sociais, os naturalistas eles lidavam com temas polêmicos, Aqui eu estou deixando para vocês
alguns exemplos desses temas: o crime, o adultério, a homossexualidade, a violência, a agressividade. Esses temas aí eles apareciam nos textos naturalistas, ok? Como destaque literário do naturalismo, nós temos o Aloysio de Azevedo, né, que ele escrevia romance de tese ou experimental, ou seja, ele criava teses e análises, colocando informações do ocorrido. Ele era instintivo, né, retrata os instintos humanos, coletivo, que é aquilo que eu falei, o universalismo, onde todos estão inseridos no mesmo contexto. As patologias, doenças, loucuras, as pessoas saindo de si também era uma característica do Aloysio. E a homossexualidade, né, que é bem interessante, pela primeira vez que aparece a homossexualidade na literatura brasileira. Nesse caso, trata-se da homossexualidade feminina, beleza, pessoal? E sua principal obra foi O Cortiço. Temos também aqui o Raul Pompeia, que tinha como característica os reflexos subjetivos, né? Ele acaba voltando um pouco ao passado. Ele era bastante memorialista, né? Os seus textos têm a ver com suas próprias memórias. Também era irônico, né? Ele gostava de dar aquela alfinetada, gostava de soltar aquela piadinha, né? E a homossexualidade, aqui no caso do Raul Pompeia, trata-se da homossexualidade masculina, né? Pelo fato, né, de que ele viveu num colégio interno só de homens, influenciou bastante aí nesse caso. E sua principal obra foi o Ateneu, que era um tipo de história pessoal dele mesmo, né? O Ateneu era um colégio interno só de homens, e esse colégio era muito importante, cobiçado lá no século XIX, sendo que as pessoas mais importantes naquela época lá estudaram lá. Bem, pessoal, esse aí foi o naturalismo. Agora nós vamos falar sobre mais uma ramificação do realismo, que é o parnasianismo. Bem, ao contrário do realismo e do naturalismo, o parnasianismo ele não é engajado socialmente. Os seus textos eram exclusivamente poéticos. Os parnasianos eles davam muito valor à estética dos textos, eram textos de linguagem bastante rebuscada. Bem, outra característica do parnasianismo é a objetividade. Os parnasianos eles vão direto ao ponto, sem rodeio. A impessoalidade, né, também aparece como característica do parnasianismo, uma vez que eles tratavam o contexto no coletivo. Os parnasianos eles voltam a utilizar em seus textos as referências da mitologia grega, né, da mitologia grega e romana, que acabam fazendo uma retomada do clássico. O descritivismo também aparece como característica do parnasianismo, mas nesse caso as descrições elas são mais intensas, né, chegando a descrever detalhadamente objetos, como eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente aí em algumas obras literárias. Culto à forma, eu destaquei aqui essa característica porque ela é uma das mais importantes do parnasianismo, sendo que o objetivo aqui é, como os próprios parnasianos, eles buscavam a perfeição do texto, né? E a arte pela arte também é outra característica muito importante do parnasianismo. Eles pregavam que a arte por si só se completa e não precisava de mais nada. Entre os destaques literários do parnasianismo nós temos Olavo Bilac, né, que tinha como características a reflexão da existência, temática da perfeição, o nacionalismo, né, que era um nacionalismo um pouco mais contido, a mitologia grega, mais uma vez aí a retomada do clássico, sensualismo aparece, mas não com aquela intensidade toda, né, e
As suas principais obras foram Profissão de Fé, Satânia e A um Poeta. Temos também Alberto de Oliveira, que era muito rígido em relação aos seus poemas, né? Outra característica dele era a precisão, né, do uso das palavras adequadamente. Ele tinha pouca emoção, né? Era frio, tipo um robô mesmo. E o descritivismo, né? Aqui vocês vão ver uma obra que eu vou colocar para vocês, que ele descreve muito detalhadamente objetos inanimados. Suas principais obras foram o Vaso Grego, que ele simplesmente descreve com detalhes um vaso, e Vaso Chinês, que ele descreve um vaso e também fala sobre sua criação. Esse aqui é o Vaso Grego. Vocês podem, se vocês lerem aí com bastante atenção, vocês vão ver a riqueza de detalhes que ele dá nessa obra aí. Os detalhes estão em relação à criação do vaso. É tipo uma obra relacionada diretamente ao objeto. Aqui também mais uma obra relacionada diretamente ao objeto, mas nessa aqui é uma pequena diferença, porque além de descrever o objeto, ele dá uma pequena... Ele insere aí também a pessoa, né, que criou o objeto, a criação do objeto, no caso o vaso. E para finalizar aqui o destaque literário do parnasianismo, nós temos Raimundo Correia, que tinha como característica a natureza, a melancolia, o pessimismo, né? Esse cara, ele era muito pessimista mesmo. Até coloquei aqui para vocês a Irena Hard. É um desenho antigo, quem tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 30 anos, vai lembrar. Era um desenho antigo, né, chamado Lip Hard. Essa hiena aí, ela era muito pessimista. Para ela tudo ia dar errado. E assim como essa hiena, Raimundo Correia também tinha esse lado aí pessimista. Ele era também filosófico e moralista. Suas principais obras foram Anoitecer e As Pombas, ok, pessoal? Bem, pessoal, acabamos de concluir mais um período literário, realismo, né, com suas ramificações, o naturalismo e o parnasianismo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem aí o joinha no vídeo, se inscrevam no canal, e caso vocês realmente tenham gostado, é só deixar um comentário aí na descrição do vídeo pedindo conteúdo que eu mando com todo prazer, ok? É isso aí, valeu e um abraço.